Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema-chave, o estoque intermediário. Temos aqui um material bem interessante para explorar. Olá. Pois é, um assunto que parece técnico, mas tem um impacto enorme na gestão, né? Exatamente. Basicamente, estão falando daqueles materiais que, assim, já começaram a ser produzidos, mas ainda não são o produto final pronto. O famoso WIP, Work in Progress. Isso, o WIP. E o que as fontes que a gente analisou mostram é que gerenciar isso não é só uma questão de organização ali no chão de fábrica. É estratégico. Estratégico como? Afeta o que exatamente? Afeta tudo. Eficiência, custos, até a rapidez com que a empresa responde ao mercado. O material deixa isso bem claro. Tá, entendi a definição, material entre fases. Mas por que essa gestão é tão vital assim para a estratégia? Não é só uma etapa no meio do caminho? Olha, é mais do que uma etapa. É o que garante a fluidez, sabe? Como o material aponta, é o que faz a produção não parar. Pensa num fluxo contínuo. Ah, tipo um elo que conecta tudo. Exato. Sincroniza as etapas. Evita que uma parte da produção fique parada esperando a outra. Isso é crucial para cumprir prazos de entrega, por exemplo. Faz sentido. E essa ideia de fluxo contínuo, o material fala bastante em controle rigoroso, monitoramento para conseguir antecipar problemas, né? Uhum. E menciona os tipos diferentes também. Isso ajuda a organizar o controle. Coisa era o mesmo? Matéria-prima. Isso, matéria-prima MP, que é o básico que chega. Depois o em processo, WIP, que já está sendo trabalhado. Certo. E o semi-acabado, que está quase lá, talvez esperando uma montagem final, algo assim. E gerenciar o movimento entre esses tipos é a chave para não ter surpresa, tipo, faltar peça. Exatamente. É agir preventivamente como as fontes sugerem. Evitar as rupturas no fluxo. Legal. E quais as funções que esse estoque intermediário cumpre? O material listou várias. Prevenir essas rupturas, que a gente já falou. Sim, essa é a mais óbvia, talvez. Evitar paradas inesperadas, mas tem mais. Tinha absorver variações de demanda. Como funciona isso? Pensa num amortecedor. Se a demanda lá na ponta sobe ou desce muito rápido, tipo produto sazonal, esse estoque intermediário ajuda a produção a manter um ritmo mais estável. Ah, entendi. A fábrica não precisa pirar a cada mudança de pedido do cliente. Exato. Dá flexibilidade sem causar um caos interno. Garante o fornecimento mesmo com flutuações. E as outras funções? Otimizar lotes, criar estoque de segurança, compensar tempo de setup. Essa parte de otimizar lotes parece interessante. Produzir mais de uma vez para quê? É um balanço, né? Às vezes, preparar uma máquina para fazer um produto, o tal do setup demora muito ou custa caro. Aham. Então, pode valer a pena produzir um lote maior daquele item de uma vez. O estoque intermediário que se forma permite que a próxima etapa da produção continue trabalhando enquanto a máquina está sendo preparada de novo. Ah, tipo, a máquina de pintura tá parada para trocar a cor, mas a linha de montagem continua porque tem quadros pintados esperando. Perfeito exemplo. Maximiza o uso da capacidade produtiva e dilui o custo do setup por mais peças. Mas aí não aumenta o custo de guardar esse estoque todo? E se o produto mudar, não tem risco de ficar com material obsoleto? Tem, claro. É aí que entra a gestão estratégica e o tal do estoque de segurança. O estoque de segurança. É uma reserva. Uma gordurinha calculada para cobrir imprevistos. Um fornecedor que atrasa, um pico de demanda que não estava previsto. Mas tem que ser bem dimensionado, né? Exato. Pesa-se o custo de manter versus o risco de não conseguir atender o cliente. É uma decisão constante de equilíbrio. O material bate bastante nessa tecla. E não basta ter o estoque. Tem a questão de onde e como guardar, né? O texto fala de localização estratégica, condições adequadas. Sem dúvida. Onde você coloca esse WIP impacta o tempo de movimentação. Se fica longe, perde-se tempo. E as condições de armazenamento, para não estragar o material, imagino. Isso. E até a forma como a produção é programada influencia demais o tamanho desse estoque. Como assim a programação? O material compara dois sistemas principais, o puxado e o empurrado. Ah, sim. O puxado é tipo just in time, baseado no que o cliente pede de verdade. Isso, a produção só acontece quando tem demanda real puxando, tende a ter menos estoque intermediário. E o empurrado? O empurrado é baseado em previsões. A gente produz achando que vai vender X. Aí você empurra o material pela linha de produção. Geralmente gera mais WIP.
E qual é melhor? Depende muito do negócio, do mercado, da estabilidade da demanda. Não tem resposta única. A escolha é parte da estratégia da empresa. Entendi. Então, juntando todas essas peças, gerenciar o estoque intermediário é bem mais complexo do que parece à primeira vista. Com certeza. É uma alavanca estratégica poderosa. Mexe com agilidade, resiliência, custo, lucratividade. As fontes que analisamos são bem claras sobre isso. É central na engenharia de produção hoje. Exploramos bastante coisa hoje, né? Ficou claro que o estoque intermediário não é só material parado. É um elemento super dinâmico, essencial para a produção fluir e para o negócio ter sucesso. Exatamente. As fontes o colocam como um ponto nevrálgico mesmo, conectando a operação do dia a dia com a estratégia de longo prazo. Influencia tudo. E pensando em tudo isso que a gente conversou, essa busca constante pelo equilíbrio entre custo, eficiência, nível de serviço e os sistemas puxado versus emburrado, fico pensando aqui, como será que as novas tecnologias, tipo inteligência artificial, análise de dados em tempo real, poderiam mudar esse jogo? Boa pergunta. Será que elas poderiam, sei lá, otimizar ainda mais esse fluxo intermediário, tornar as decisões sobre quanto WIP ter quase preditivas, talvez? Fica aí a reflexão para o nosso pessoal que acompanha a gente.